Fala pessoal, beleza? Hoje falaremos do Yom HaKippurim, ou Yom Kippur. O meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Aqui falaremos sobre Bíblia de uma forma aprofundada. A festa de hoje é Yom Kippur, o dia da expiação, ou do perdão. Este aqui simboliza o período final em que é concedido perdão e purificação ao último grupo da grande colheita, aquela colheita de Shavuot, para poder ser levado à nova terra. Aqui são os frutos que ainda estão amadurecendo. Então, o Yom HaKippurim, o dia das expiações, ou Yom Kippur, dia da expiação, é o grande dia do juízo final. E nesse sexto milênio, lembrando que o Yom Kippur é a sexta festa, ou seja, se trata do sexto milênio, associado ao sexto dia da criação, há uma purificação dos escolhidos pelo Messias. E o mais correto seria Kippurim, porque no plural expiações. Esse in ele é plural. E ele pode ser traduzido como o dia do resgate também. Ele é considerado pela Bíblia o dia mais importante. É o Shabbat Shabbaton, o descanso pleno, ou sábado dos sábados, mas como sabemos no primeiro vídeo dessa playlist, que sábado não é uma boa tradução para Shabbat, já que Shabbat não se trata de um dia fixo. E ele ocorre no 10º dia do 7º mês, que seria 10 dias após Yom Teruah. E nesse dia é permitido que o sumo sacerdote entre no Santo dos Santos, que você sabe que tem uma associação do Santo dos Santos sendo o útero da mulher e do sacerdote sendo o homem. Tudo isso tem uma simbologia que seria física, mas reflete em algo espiritual. E isso promove que o sacerdote faça uma expiação dos pecados pelo povo. No caso, o sumo sacerdote é Cristo. O templo, ele é o corpo, como o próprio Messias disse. Agora vamos falar sobre essa festa. Levítico 16, 29 ao 34. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isso aqui não lembra esse período do sexto milênio? É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é, estatuto perpétuo, e o sacerdote que for ungido, e que for sagrado, para administrar o sacerdócio, no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, ou seja, vestes especiais que lembra as vestes de luz, as vestes santas, as vestes kadoshim. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar, semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel e de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. E quando nós falamos de Yom Kippur, temos que falar sobre o jejum. O jejum relacionado a Jonas dentro do Leviatã. Então, para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui falando sobre jejum e desjejum, e é muito necessário o desjejum para jejuns longos. Então, se você quiser ver, é um vídeo que está na playlist dos vídeos anexos, que se não me engano, arma espiritual, jejum, alguma coisa do tipo. Poderosa arma espiritual. Então, esse jejum aqui do Yom Kippur, ele é um jejum que inclui abstenção tanto de água quanto de comida. Então, além disso, você tem a abstenção de relações conjugais. Então, você não vai ter comida, bebida e nem relações.
E há exceções para esse tipo de jejum, que seria para as grávidas ou mulheres que estiverem amamentando, não fazerem esse tipo de jejum. E o que é o jejum? Bom, eu vou explicar de uma maneira mais simples, porque naquele vídeo eu já falei muito sobre esse assunto. Mas jejuar seria basicamente afligir as nossas almas, que pode ser traduzido também como fazer as nossas almas ficarem pobres. Isso significa aquele pobres de espírito. Mateus 5, versículo do 3 ao 9. Bem-aventurados os pobres de espírito. É isso que significa aqui. Pessoas que jejum também tem significado aqui, pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Lembre, aqui não está falando de pessoa tímida, não está falando de pessoa isenta, tem todo um significado aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então tem até talvez uma questão de hierarquia aí, por causa de chamar de nomes diferentes. E quando a gente faz o jejum, a gente subjuga a nossa carne, deixando a nossa carne ela submissa ao Espírito. Mateus 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hebreus 9, versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, esse sangue de Cristo, ele nos deu esse perdão. E nesse momento do jejum, nós estaremos dando a nossa carne, e ela produzirá esse doce aroma para o Criador. E nesse dia é lido no Yom Kippur o livro de Jonas, que é conhecido como Jonas e a Baleia, que também é traduzido como o monstro marinho. Só que se trata em realidade do Leviatã. E quando Jonas ele peca, ele fica dentro da escuridão, e o tamanho ali do Leviatã é praticamente uma dimensão dentro dele. Então, como você vê ali no contexto, não se trata de uma baleia. Tem até alguns judeus que não sabem explicar muito essa questão, então eles inventam que na verdade seria uma máquina, e aí começam as loucuras, que na verdade esse monstro marinho seria uma máquina, e aí já ferrou tudo. Mas simboliza Jonas quando entra no pecado, ele entra na escuridão, por causa que ele precisava avisar um povo sobre o que iria ocorrer, sobre o juízo que iria cair sobre eles. Mas o Jonas não faz isso, e então ele peca. Se ele não seguiu as ordens do Criador, ele pecou. Então é por isso que é simbolizado pela escuridão. E quando ele se arrepende, ele sai da barriga do Leviatã. E isso alude para Jesus indo para o Sheol de Abraão. E neste dia você pode aproveitar, e é muito bom que você faça isso, de pedir para o Criador para você se lembrar dos pecados que você já cometeu na sua vida, ou então para que você perceba os pecados que você cometeu na sua vida, para que você cite eles para o Criador e mostre que você se arrepende. Até porque quando a gente muda de linha temporal, realmente você vai perceber que você vai pensar: nossa, eu fiz aquela coisa. Então você vai ser um novo ser, você vai estar renovado. Então quando você se deparar, ou então se lembrar daquele pecado, você vai sentir praticamente como se fosse outro ser, porque é literalmente isso que aconteceu. E nós já falamos da questão dos 120 jubileus,
que seria os 6.000 anos de humanidade. E é interessante porque o homem ele foi criado no sexto dia, o sexto dia ele representa 6.000 anos, afinal, 2 Pedro, 2 Pedro 3, versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Criador é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. O sexto braço da menorá representa essa festa bíblica que é a expiação, e o 6 é dito como número de homem. O homem ele está na terra para participar de carne e sangue e receber o perdão dos seus pecados por meio de Cristo, do arrependimento, das boas obras. E esse padrão 6, ele é visto também em Apocalipse, obviamente. Apocalipse 13, versículo 18. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. E o seu número é 666. E de Adão até Abraão, temos o sacrifício ali de Isaac, que prefigura Cristo, são 40 jubileus, ou seja, 40 vezes os 50, que vai dar 2.000. Então, 2.000 anos. Depois porque um jubileu é equivalente a 50 anos. Então, até ali você tem 2.000 anos. De Abraão até Jesus, você sabe que Jesus morreu ali por volta do 2.000 anos. Então, seria 2.000 mais 2.000 ali com Cristo, que a gente já teria 4.000 anos. E aí depois disso, a gente já está em 2024, que aí ultrapassaria 6.000 anos. Mas, o que acontece? Aquelas questões que eu já falei no vídeo passado, que você tem, em primeiro lugar, você precisa que a cota de almas, que os anjos neutros, eles venham para essa dimensão. E você tem um problema que é uma coisa que eu vejo até que às vezes eu tô pensando sobre um assunto e os irmãos até postam vídeos, o Edinardo, o Samuel, o Luiz Miguel, porque teve um dia que eu falei com minha mulher, eu falei assim, poxa, eu acho que essa questão do pessoal desincentivar a ter filhos, não só pelos meios econômicos, fazendo com que a inflação, essa questão deles imprimir dinheiro para que o dinheiro não valha mais nada e que eles tenham que estabelecer essas moedas online, essas moedas digitais, não só dessa forma, mas também incentivando todos os ismos que podem se conceber, além da dificuldade mesmo de você encontrar alguém que valha a pena você se juntar. Você tem todas essas questões desincentivando você ter filhos. E isso aqui só acaba quando todos esses sinais acontecerem, que a gente está nessa passagem de 5 para 6, e além disso você precisa dos anjos neutros nascendo aqui. Então, se você desincentiva as pessoas terem filhos, você também está ganhando mais tempo. E é isso que eu acredito que Satanás esteja fazendo. Então, desincentivando que as pessoas tenham filhos. Então, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas a gente tem uma noção de que estamos próximos. É isso. E considerando ali a morte de Cristo, que seria aos 33 anos, claro, que a gente tem margem de erro, por causa que a gente tem trocas de calendário ao longo das eras humanas, mas daria um ano próximo a esse ano que nós estamos. Então, está mais próximo do que nunca. E não é à toa que a elite fica trabalhando com datas. Você viu ali nos anos 2000
uma questão muito ligada a bug do milênio e tudo mais, e várias pessoas infelizmente tiraram suas vidas naquele momento. Mas aí agora você tem uma forçação de barra no 2030, você tem várias questões ali. O 1984, que é o livro lá do George Orwell, mas também você tem ali outras questões ligadas a essa data. E basicamente a gente precisa se manter vigiando. E não é à toa que você vai vendo sinais, você vai vendo que essas questões de mudanças climáticas, que o pessoal não chama nem mais de aquecimento global, porque já está na cara que não é aquecimento, porque em uma parte que é quente fica mais quente, na parte que é fria fica mais fria. Tudo isso se trata de se aproximar a inversão dos polos magnéticos da Terra, que causam essas alterações e que são muito mais explicadas naquele outro modelo de Terra, que obviamente eu não vou falar aqui, porque você não já marca esse vídeo. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, que se você entender isso, você é louco. Prosseguindo aqui, Mateus 24, versículo 34. Mas ninguém sabe o dia e hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos dos céus. Que aqui a gente, enfim, tem os anjos da terra que também. Os anjos da terra também não sabem. Mas os anjos dos céus estão ali do lado do Criador. Então, se nem esses anjos sabem, imagine nós. Nem o Filho de Deus, né? Então, caramba. E lembrando que é por volta dessa data que a gente tem ali uma diferença também de anos relacionada ao calendário. O pessoal tem a teoria do Phantom Time, a teoria do tempo fantasma, que causaria uma divergência de 300 anos no calendário, mas que existem brechas, e o autor dessa teoria ele também não se demonstra muito confiável, por causa que tem alguns pontos interessantes na teoria, mas outros já não são tão evidentes. Afinal, tipo, ele comete erros ali também na contagem dele, porque ele não considera Jesus como um israelita, por incrível que pareça. Então, é por volta dos 120 jubileus que a gente tem esse cálculo, que seria o ano 6000. Então, por volta do ano 6000, e nós estamos nos aproximando desse ano 6000. E aqui 2 Pedro, versículo de 3, 2 Pedro 3, versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, dá o nosso melhor para nos tornarmos nossa melhor versão. É interessante o Yom Kippur, esse dia da expiação, ser a sexta festa, porque então ela estaria ligada ao sexto milênio, e Adão e Eva foram tentados no sexto dia, e a humanidade será tentada pelo anticristo no ano 6000. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Estarei deixando a próxima festa do lado direito, lembrando que na festa de Sukkot eu vou falar também sobre Purim, Hanukkah, aniversário, entre outras questões. E do lado esquerdo vou estar deixando a playlist completa dessas festas do Criador. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Meu nome é Guilherme e Deus abençoe.